Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus para todos. Amém. É uma satisfação muito grande nós podermos atender o convite da igreja, do pastor Wilson, que está sempre nos atendendo, e nós temos muita honra de estarmos aqui hoje para agradecermos a Deus. Não é pagar uma visita, né? Porque não tem nem jeito de pagar quantas visitas, quantas vezes o pastor Wilson, os irmãos foram lá na igreja compartilhar com a gente. Então, nós viemos aqui para adorar o Senhor juntos, transferimos o nosso culto para cá hoje, é uma maravilha que está acontecendo aqui, e a gente está muito feliz porque Deus nos concedeu esta oportunidade. Amém? Nós vamos nesse instante lermos a palavra do Senhor para prosseguirmos aquilo que Deus já está fazendo, o que Deus já está realizando na vida de cada um de nós nesta noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro ou na carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Eu quero parabenizar também o pastor Wilson, a igreja, todos os pastores daqui da igreja, por terem buscado de Deus essa direção para colocar esse tema tão importante. Hoje se fala muito de bens materiais, né? A teologia da prosperidade entrou nas igrejas de forma geral e as pessoas só pensam em bens materiais. Mas quando os servos de Deus dão atenção ao Espírito de Deus, nós vemos que surgem congressos como este aqui, o DNA do crente, né? Uma oportunidade que nós temos de perceber que Deus não está tão preocupado com os bens materiais que nós às vezes valorizamos tanto. Deus está preocupado se nós, em primeiro lugar, nos conhecemos. Eu quero te perguntar, você se conhece? Sim? Você se conhece, você sabe realmente quem você é? Então, Deus está preocupado com a sua personalidade diante dele. Deus quer que você tenha certeza de quem você é diante dele. Amém? E para isso nós precisamos nos conhecermos. Precisamos viver uma vida real diante do Senhor, não sermos uma coisa na igreja, em casa outra, no trabalho outra. Tem gente que é multi, né? Tem pessoas que conseguem viver de várias formas, e em cada lugar é um tipo de pessoa que age ali naquele determinado local que a pessoa está. Mas Deus quer que nós nos conheçamos para vivermos uma vida de acordo com o que Ele quer de nós. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Depois você pode ler na sua casa, ou no momento que você estiver mais livre, também o capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Nós não vamos ler agora, para a gente ser mais breve aqui na nossa reflexão na palavra do Senhor. Amém? Por favor, pode se assentar no seu lugar, feche seus olhos. Este momento é um momento especial, quando nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. Nós precisamos nos concentrar, precisamos esquecer tudo o que já se passou e tudo que a gente tem para fazer ainda, porque é o momento que Deus vai falar no nosso coração, é o momento que Deus quer nos alimentar, quer nos fortalecer. Ele quer
nos dar algo novo para sermos fortalecidos e vivermos uma vida consistente na sua presença, vivemos uma vida real diante dele, sendo sinceros com ele e sinceros com a gente mesmo, amém? Então, nós precisamos entender bem. Para entender a palavra de Deus, nós precisamos esquecer das outras coisas, porque a vida espiritual é diferente da vida material, e nós estamos acostumados com a vida material. É isso que a gente vê, é isso que a gente toca, é isso que a gente tem diante dos olhos, a matéria, as coisas físicas. Não que uma viva independente, exista independente da outra, mas nós precisamos buscar aquilo que é do alto, aquilo que é de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, né? A gente busca as coisas da terra até sem perceber, né? Sem a gente se esforçar muito, a gente busca constantemente o que é material. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero muito dinheiro, eu quero isso, eu quero... E quem não quer, né? Coisas materiais. Mas Deus tem muito mais para nós, e coisas muito mais valiosas do que tudo isso que a gente vem buscando dia após dia. Deus tem o melhor para nós, amém? Então, hoje nós gostaríamos de refletir um pouquinho sobre esse texto. Irmãos, o pastor Wilson explicou muito bem aqui a respeito do DNA. DNA é uma coisa muito importante que todos nós devemos valorizar muito, e uma das funções, uma das utilidades mais importantes do DNA é detectar ou revelar a paternidade, a relação de uma pessoa com a sua origem, né? Então, quando se quer descobrir se uma pessoa é filha de uma outra pessoa, faça o exame de DNA. Ele serve para muitas outras coisas, mas a principal delas, que é muito utilizada, é esta aí. Agora, você já imaginou se no mundo espiritual nós tivéssemos a condição de detectarmos, de sabermos quem são as pessoas que são filhas de Deus e as pessoas que não são? Materialmente, através do DNA, que é extraído ali uma pequena parte de uma célulazinha, uma moléculazinha do sangue ou de qualquer outro excremento do corpo, fio de cabelo e várias outras coisas que podem ser utilizadas para extrair o DNA. Você já pensou se também pudéssemos extrair e saber da igreja? Seria muito mais fácil para os pastores, né? Mais tranquilo. Esse aqui é de Deus, esse aqui não é, né? A gente logo já teria uma fila assim, ó, de um lado quem é filho de Deus, do outro lado quem não é. E aí o investimento seria grande, né, para deixar de lado, não, meus irmãos, quem tem o DNA ainda que não pertence a Deus, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo e transformar a vida daquelas pessoas que querem, que creem nele, para se transformarem em filhos de Deus. Não existe ninguém perdido para o Senhor. O Senhor Jesus veio para salvar a todos. É só crermos nele, é só abrirmos o coração para ele. Mas seria fácil, nós vamos investir neste grupo, deste lado aqui. E este grupo ainda não tem o DNA do Senhor Jesus. Este grupo tem o DNA do Senhor Jesus. Então, o grupo que tem o DNA do Senhor Jesus ia trabalhar para ajudar os que ainda não tivessem. Seria mais fácil, mas nós não temos essa capacidade, e é por isso que a gente tem que orar por todo mundo. A gente tem que investir em nós mesmos, porque nós também estamos nessa situação onde precisamos a cada dia nos santificarmos cada dia mais para permanecermos na presença do Senhor Jesus, fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém? DNA é maravilhoso. Eu quero parabenizar a igreja por ter investido, fazer esses modelos aqui. Não foi fácil, eu acredito que deu um trabalhão, e isso é muito importante. Deus abençoe a vida dos irmãos que investiram pesado nisso aqui para fazer. Amém? Que Deus abençoe o nome de Jesus. Eu quero falar hoje, irmãos, com
a igreja do Senhor, a respeito do que a Bíblia nos fala sobre o ser humano. Eu vou chamar aqui o texto bíblico que nós lemos da tradução Almeida Corrigida Fiel, e ela nos fala, chama aqui no texto o homem, chama o homem, classifica o homem, mas eu quero usar a palavra homem de uma outra forma. Eu vou usar ser humano, amém? Que aí a gente inclui todos, né? O homem, a mulher, e independente da sua idade, independente da sua cor, nós precisamos incluir todos. Não que a gente queira fazer aquilo que não agrada a Deus, mas aquilo que inclui todo mundo. Então a palavra ser humano é mais tranquila, para que todos nós entendamos que o homem e a mulher estão incluídos no plano de Deus, de forma geral. Então o texto bíblico nos diz que existem 3 tipos de seres humanos. A Bíblia classifica de 3 formas. Quais são essas 3 classificações? O homem, ou o ser humano, é chamado nesse texto que a gente leu aqui, em primeiro lugar, como homem natural, como ser humano natural. Quem é o ser humano natural? Segundo lugar, o ser humano espiritual. Quem é o ser humano espiritual? E terceiro lugar, no capítulo 3, do versículo 1 a 6, o ser humano carnal. É lógico que essas classificações são direcionadas à igreja. Aqui o apóstolo Paulo não está falando com pessoas fora da igreja, ele está falando com a igreja de Corinto. Ele está orientando, está instruindo a igreja de Corinto, que era uma igreja maravilhosa, uma igreja que tinha 12 ou 13 dons do Espírito Santo e muito mais. Os dons se manifestavam de maneira grandiosa naquela igreja, mas ele está ali tendo um trabalho tremendo, porque aqueles irmãos eram muito espirituais de um lado, mas muito carnais do outro, e muito naturais também de outro. Então tinha gente de todo tipo na igreja de Corinto. E aí Paulo, utilizando a sua oportunidade de instruir, de orientar, ele agora faz essa classificação. E ele diz assim: olha, o homem, ou ser humano natural, é diferente do ser humano espiritual. E diferente do espiritual e do natural é o ser humano carnal. Então tem 3 tipos de pessoas dentro da igreja de forma geral. Amém? E aí? Você se conhece? Quem você é? Qual é o seu DNA? Você é ser humano, servo de Deus, espiritual. As suas vestes espirituais estão branquinhas, ou estão coloridas, ou estão negras. Nós vamos falar a respeito das características, e aí vamos então nos colocando com toda a seriedade dentro do que hoje nos encaixamos. Amém? Primeiro vamos falar do ser humano natural. Quem é o ser humano natural? O ser humano natural é aquela pessoa que ainda não foi transformada pelo Senhor Jesus. Pessoa que ainda não tem intimidade com a igreja, não tem intimidade com a palavra de Deus, não tem ainda a aproximação suficiente para saber de verdade quem é Deus. É aquela pessoa que muitas das vezes ela fala muito em Deus, ela está sempre pedindo a misericórdia de Deus, e Deus atende, porque Ele é misericordioso, Ele vê a seriedade do coração, mas a pessoa fala sem saber o que está falando. É a pessoa natural, é o ser humano natural. Como é a vida desse ser humano natural? Primeiro, sua vida é guiada pelo seu próprio eu. Ele vai à igreja e ele faz muitas outras coisas, mas para ele é tudo natural. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e tanto que quando ele passa por um problema, ele vai em todas as religiões e diz assim: orem por mim, porque ele acha que Deus está em todos os lugares e vai atender a oração de todas as pessoas, né? Então a sua vida
a vida do ser humano natural é guiada pelo seu próprio eu, pelo que ele entende, a maneira que ele consegue compreender que é o mundo ao seu redor. Segundo lugar, ele possui a mente do mundo. Ele é humanista, ateísta ou politeísta. Então ele pode adorar no seu coração vários tipos de Deus e para ele não tem problema nenhum. Você conhece alguém desse jeito? Eu já fui dessa forma. Bom, terceiro lugar, ele não conhece o Espírito Santo. O ser humano natural não conhece o Espírito Santo, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe que ele é Deus, não sabe que ele habita no coração, no templo que é o nosso corpo. Ele não sabe nada disso, porque ele não se interessa pela palavra de Deus e procura viver a sua vida da forma mais natural, segundo a sua visão possível. Quarto lugar, ele ainda não teve uma experiência de vida com Jesus. Porque quando Jesus chega na vida de uma pessoa, a vida dessa pessoa é transformada. Amém? É mudada. Jesus chegou, irmãos, não tem jeito. Algo tem que mudar na vida da pessoa que tem um encontro real com Jesus. Não é mais a mesma coisa, não é mais do mesmo jeito. Essa pessoa, esse ser humano natural ainda não teve essa experiência com Jesus. Por exemplo, a mulher samaritana, quando ela teve a experiência sentada lá no poço de Jacó com o Senhor Jesus, teve uma conversa particular com ele, a vida dela mudou. Ela disse assim: ele disse tudo o quanto eu tenho feito, porque Jesus conhece a vida do ser humano natural. Então ela teve um encontro com Jesus e o resultado disso foi que ela transformou a vida da cidade inteira. Amém? Bom, o ser humano natural, o seu coração é egoísta. Ele só pensa nele mesmo, na sua felicidade. Em todos os sentidos, ele fala: eu vou fazer isso porque isso me traz felicidade, vou fazer aquilo porque eu quero ser feliz, vou me casar porque eu quero ser feliz. Então ele não pensa no outro, ele pensa em si mesmo. Tudo é feito para si mesmo. Ele produz as obras do mundo. Alguns creem que se derem esmolas vão para o céu, ou mesmo que não vá diretamente para o céu, passa rapidinho pelo purgatório por um tempo e depois chega lá. É de acordo com o seu entendimento do que é o relacionamento com o mundo espiritual. Outra coisa que o ser humano natural faz: sua vida pertence a ele mesmo. Quem manda na minha vida sou eu decido tudo que vai acontecer comigo e ninguém interfere, nem Deus interfere na vida do homem ou do ser humano natural. Assim ele acha, que ele é quem manda e acabou. Não reconhece que existe pecado e, consequentemente, não se arrepende, porque não reconhece que existe pecado, então ele não se arrepende dos seus pecados. E ainda se sente orgulhoso de dizer assim: eu não me arrependo de nada. Eu fiz e, se for preciso, eu faço de novo. Não me arrependo de nada, porque ele é natural. E o que diz o texto que nós lemos? O homem, o ser humano natural, não entende nada das coisas espirituais. Não é isso, irmãos? Não entende nada. Então esse ser humano natural, ele está presente em todos os lugares aonde a gente convive. Esse ser humano até teme a Deus, mas não se rende a Deus, não abre o coração para o Senhor. Ele até concorda com tudo que a Bíblia fala, ele concorda com tudo de bom, tudo que é agradável, tudo que vai trazer para ele algum benefício, ele concorda, e ele até quer para si, mas ele não se rende, ele não se entrega, porque ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus. É preciso encontrar-se com o Senhor Jesus. A segunda classificação do ser humano é o ser humano espiritual, que o texto
capítulo 2, 14, 15 e 16 nos fala: o ser humano espiritual já é o extremo, é o inverso do ser humano natural. Sua vida é guiada pelo Espírito Santo. Amém? Ele teve uma genuína conversão feita pelo Senhor Jesus na sua vida. Segundo, ele possui a mente de Cristo. As suas decisões, todas elas, sempre passam pelo crivo do reino de Deus. Tudo que o ser humano espiritual, o servo de Deus vai fazer, ele tem que ter a aprovação de Deus em primeiro lugar. Quem é espiritual sabe que isso é necessário. Sabe que quando vai fazer qualquer coisa, tem que dobrar o joelho e clamar a Deus, para Deus dar a direção de tudo que ele vai fazer. Não é só uma coisa ou outra, é tudo. Amém? Tudo que nós vamos fazer tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Senão, vai dar errado. O que o Evangelho ganhará? Ele pensa em primeiro lugar: eu vou fazer isso vai agradar a Deus, o Evangelho vai ser anunciado, eu vou dar um bom testemunho, vou poder servir mais e melhor, vou abençoar a vida das pessoas. Então, o ser humano espiritual, o servo de Deus, que vive uma vida de acordo com a vontade do Espírito de Deus, ele sempre está pensando desta forma. Ele busca sempre estar cheio do Espírito Santo. Então ele procura conhecer quem é o Espírito Santo. E aqui eu quero fazer um adendo a respeito dessa parte. Irmãos, infelizmente não se fala muito mais hoje sobre experiências espirituais dentro das igrejas. Os irmãos já perceberam isso? Nós estamos vivendo um período difícil da igreja na face da terra. A igreja está se apostatando da fé. A igreja está se distanciando cada vez mais de Deus. Está vivendo mais e mais do lado físico, do lado material, e esquecendo das coisas espirituais. Não muito tempo atrás, as pessoas se preocupavam em buscar dons espirituais. As pessoas buscavam falar em línguas estranhas. As pessoas buscavam ser batizadas no Espírito Santo. As pessoas buscavam experiências com o Espírito Santo dia após dia. Hoje, infelizmente, são poucas as igrejas que, se alguém perguntar assim: você conhece o Espírito Santo? Vai ter gente que vai dizer como disseram para os apóstolos: nós nunca ouvimos falar quem é o Espírito Santo. É isso? Lá no início da igreja. Então, infelizmente, hoje tem igrejas que não falam sobre o Espírito Santo. Mas graças a Deus não é o caso dessa igreja, não é o nosso caso, porque estamos aqui falando, vivendo a respeito do Espírito Santo. Bom, o ser humano espiritual, ele também tem um coração altruísta. Ele nunca faz as coisas só para si. Ele sempre pensa em ajudar outra pessoa. Ele sacrifica muitas das vezes coisas que ele gosta de fazer para ajudar outros e para proclamar o Evangelho do Senhor. Ele também produz o fruto do Espírito Santo. Ele procura saber lá em Gálatas 5, um dos textos que fala, versículo 22 a 24. Qual é o fruto do Espírito? Quais são as manifestações do fruto do Espírito, para que ele possa manifestar esse fruto do Espírito aonde quer que ele esteja, no trabalho, na escola, em casa. Então ele é uma pessoa preocupada com esse tipo de atitude. Sua vida pertence a Jesus. Ele não olha para si mesmo. Ele fala: Jesus é o dono da minha vida, eu vou viver de acordo com a vontade dele. O ser humano espiritual tem facilidade de se arrepender, confessar e abandonar os seus pecados. Ele peca como todos os outros, mas ele tem alegria, ele tem facilidade, ele tem essa ansiedade de se arrepender. Como Jó.
Jó nem tinha cometido nenhum pecado, mas ele tinha o prazer de ir lá oferecer sacrifício por si mesmo e também pela sua família inteira, porque tinha essa preocupação de estar agradando a Deus e não viver com uma vida repleta de pecado. Bom, o ser humano espiritual teme a Deus, o honra e dedica a sua vida sempre ao Senhor. Amém? Amém? Então, esse texto nos fala a respeito do ser humano nessas duas classificações: o natural e o espiritual. E aí? Quem você é? Natural? Está na igreja, mas não entende nada, não quer nada, quer apenas as bênçãos? Ou você é espiritual? Você já entendeu, já foi transformado. O Senhor te trouxe e você já foi transformado, já foi mudado. Você deixou o Espírito Santo, que está falando a cada dia na sua vida, e você deixou ele trabalhar, cedeu, abriu o coração para ele, e ele já transformou a sua vida. Se você ainda não se conhece, é uma oportunidade que você tem através desse congresso. O DNA do crente, olha aqui, o DNA do crente não é o DNA do salvo em Cristo Jesus. Amém? Porque o salvo em Cristo Jesus, ele é seguidor de Cristo, ele é servo do Senhor Jesus, ele faz o que o Senhor Jesus determina. Agora, o crente é aquele que crê, até o diabo crê, né? Então, ter o DNA do crente é complicado, porque crer não é exatamente o que nós devemos ter como qualidade maior em nossa vida para sermos salvos. Temos que crer, mas temos que abrir o coração e nos rendermos aos pés do Senhor Jesus para sermos seguidores dele. Vamos ver então uma outra situação que a Bíblia nos apresenta no capítulo 3, do versículo 1 a 6. Eu não vou ler, vou apenas explanar a respeito do texto. Bom, irmãos, agora existe uma situação triste, muito triste na igreja. É quando o homem, o ser humano natural, tem a oportunidade, crê em Jesus, se rende a Ele, abre o seu coração, tem experiência com o Senhor Jesus, sua vida é mudada e ele agora vai vivendo a sua vida cristã, passa por muitas maravilhas diante do Senhor, mas chega um momento que ele começa a olhar muito a internet, né? A internet hoje é uma referência excelente. Começa a olhar muito para a internet, começa a olhar muito para as opiniões da sociedade, começa a olhar muito para as informações mundiais, e ele começa a mudar de ideia. Ele começa a dizer assim: tudo que eu aprendi, tudo que a Bíblia fala, apenas serviu para me aprisionar, para me colocar numa situação onde eu não posso fazer nada, onde eu não posso viver do jeito que eu quero, onde eu não posso fazer aquilo que realmente eu gostaria de fazer. Então, esse ser humano que chega nessa posição, ele está dizendo assim: eu vou viver a minha vida de servo de Deus nominalmente, não vou mais viver uma vida de santidade. Eu não vou considerar que as coisas que a Bíblia fala que são pecados, realmente são pecados. Eu vou considerar com apenas uma interpretação de alguém que falou que é pecado. Então ele começa a desconsiderar o pecado, começa a viver uma vida diferente. Este é chamado de o ser humano carnal. Amém? Ser humano carnal. E o apóstolo Paulo diz que aquele que é um ser humano carnal, ele se torna inimigo de Deus. Quem pratica as obras da carne não agrada a Deus e se torna inimigo de Deus. Quais são as características deste homem ou deste ser humano carnal, que o apóstolo Paulo chama muitos da igreja de Corinto
e os classifica desta forma. As características são: sua vida é guiada pela carne. Olha, a diferença é muito grande. O ser humano natural, vamos imaginar um trono, e esse ser humano natural se assenta no trono. Ele deixa Jesus do lado de fora da sua vida. Jesus não entra na vida do ser humano natural enquanto ele não for transformado. O ser humano espiritual convida Jesus para entrar na sua vida e Jesus muda tudo. Jesus guia, orienta e está sempre alimentando. Então, no trono da sua vida, Jesus se assenta e governa a vida do homem ou do ser humano espiritual. Mas na vida do crente carnal, Jesus é servo. Ele se assenta no trono e põe Jesus lá nos seus pés. E ele diz assim: aqui Jesus tem que fazer o que eu quero. Sabe quando é que a gente faz isso com Jesus, irmãos? Quando a gente só busca quando a gente precisa dele. Quando a gente passa um problema, Jesus, me ajuda aqui, eu sei que o Senhor pode resolver a minha situação, e a gente corre para os pés dele. Na hora que resolve tudo, a gente volta de novo a fazer a vontade da gente. Este é o carnal. É pior do que o natural, que não sabe, que não tem experiência, que não conheceu, e quando conhece Jesus é transformado por ele e se torna um servo fiel a Deus. O carnal é muito difícil, porque ele já foi, ele já teve experiência, mas agora ele se apostatou, ele deixou de crer na palavra de Deus e se tornou carnal, e passa a dar mais atenção para as opiniões alheias do que para a palavra de Deus. A palavra de Deus para ele não é mais real. E ele diz até assim: para que eu vou ficar indo à igreja? Esse negócio de igreja, eu posso servir a Deus dentro da minha casa, tranquilo. Esse negócio de ir na igreja tira meu tempo com a minha família, tira meu tempo com o meu lazer, tira meu tempo com tudo. Eu não posso deixar de fazer o que eu gosto de fazer. E não importa se o que ele gosta de fazer agrada ou não agrada a Deus. Ele quer fazer e vai fazer, porque ele é carnal. E ele é guiado pela carne. Age segundo a sua própria vontade. Então, ele deixou de ser aquela pessoa que dava atenção ao Espírito de Deus, porque ele possui a sua mente carnal. Tudo que ele vai fazer é a carne que comanda. Jesus está lá aos seus pés, é o lugar que ele acha que Jesus tem que estar, e ele está sentado no trono governando sua vida. Por quê? Porque ele se esvaziou do Espírito Santo. Se esvaziou do Espírito Santo. Esse negócio de dom espiritual, isso é coisa do passado. Só lá no passado que isso tinha importância. Quando eu aceitei Jesus, isso era muito importante para mim. Hoje não é mais. É assim que ele pensa, né? Não busca mais a Deus, não tem mais uma vida de oração. Os irmãos acreditam nisso? Tem pessoas da igreja que vivem essa vida carnal, já adquiriu o DNA do homem, do ser humano carnal, e ele não ora mais. Isso é bobeira. Ficar falando com Deus, isso não existe. É assim que é a mente, porque a mente dele é carnal. E ele: eu vou fazer outras coisas tranquilamente, eu vou lá para a internet, vou buscar um filme para me assistir. Não que isso seja errado, irmãos, mas tem um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Temos que administrar bem o nosso tempo, tanto para Deus quanto para o que a gente precisa fazer para a nossa vida de forma geral. Não vive mais uma vida de oração e nem busca santificar-se. Santificação nem se fala. Isso é bobeira para o crente carnal, para o homem que vive uma vida dominada pela carne. Ele teve uma experiência com Jesus, mas não permaneceu firme com Jesus. Muitos dos carnais creem que por ele ter levantado a mão para Jesus, está salvo. Uma vez salvo,
salvo para sempre, né? Então, aceitei Jesus uma vez, posso fazer o que eu quiser, que não tem problema, posso viver uma vida de pecado, que Jesus é bonzinho, é maravilhoso e não vai me punir, não vai me julgar, porque Ele veio me salvar. É assim que a mente do ser humano carnal pensa. O seu coração está insensível, duro, a sua consciência já foi cauterizada, não consegue mais sentir nenhum tipo de culpa pela sua atitude de pecado. Ele ouve uma palavra e nem acha que é para ele. A pessoa ouve Deus falando na sua palavra e fala: isso aqui, ó, sai certinho para o meu irmão que está do lado aqui, ó, isso aqui encaixa certinho nele, né? Para si mesmo não tem nada. Ele não consegue colocar nada do que está sendo dito na palavra de Deus para si mesmo. Ele sempre olha para o outro, acha que sempre é para os outros que não se converteram. Tem aquele amigo meu lá no serviço, ele vai longe, né? Para ficar bem longe dele, ele não serve para mim. Lá no meu trabalho, lá em casa, a minha esposa, ela tem que se converter mesmo. Isso aí, para mim, não serve. Bom, produz as obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Sua vida pertence à carne. Tem dificuldade de se arrepender, confessar e abandonar os seus pecados. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O ser humano carnal não crê nesse texto bíblico. Ele precisa de quê, irmãos? De libertação. E aí é difícil libertar um ser humano carnal. É mais difícil que você orar, interceder por uma pessoa possuída por legiões de demônios, porque a carne é muito mais difícil de lidar com ela do que lidar com espíritos malignos. Quando você vai enfrentar uma legião de demônios, no nome do Senhor Jesus, você repreende os demônios e eles obrigatoriamente desaparecem, porque o poder está no nome de Jesus. Agora, como lidar com o ser humano carnal? Como lidar com o crente carnal? Um crente que acha que tudo tem que ser feito do seu jeito. Ele diz: eu não obedeço ao homem, só obedeço a Deus. É uma das características do homem carnal, do crente carnal. Ele acha que tudo isso que ele está fazendo está exatamente bem daquela forma. E não precisa mudar nada. Ele precisa de quê? Precisa de libertação. E essa libertação, ele tem que buscar muito, tem que querer. Olha, são demônios que trabalham incessantemente para transformar a vida de homens e mulheres de Deus em seres humanos carnais. Porque aí é fácil. Quando as pessoas se tornam carnais, elas não querem mais nada com Deus, mas estão dentro da igreja. E aí não se dedicam para fazer nada na obra de Deus e ainda querem prejudicar aqueles que estão agindo de acordo com a unção e o poder do Espírito Santo na sua vida. Aí vem as obras da carne. Gálatas 5 vai dizer quais são as obras da carne: dissensão, inveja, ciúme e várias outras coisas que não agradam a Deus. Então, essa pessoa precisa ser liberta. Mas para ser liberto da carne é complicado, só tem duas formas. Ou a pessoa tem que querer muito, ou então ela tem que morrer, né? Morrer para si mesmo. Tem que querer morrer. Ela tem que se esforçar, tem que voltar lá no início da sua conversão, e ela tem que reconhecer a sua dificuldade atual e dizer: eu preciso de uma transformação geral na minha vida. Por quê? Porque ele recebeu
uma transformação totalmente contrária à palavra de Deus durante a sua caminhada. E ele precisa voltar no primeiro amor para ser liberto. Bom, é semelhante àquela situação de Lucas 11, 24 a 26. A pessoa, quando recebeu Jesus, tinha um espírito maligno dominando a sua vida. E aí, o que aconteceu? Jesus entrou, limpou tudo, a casa, e o Espírito Santo veio habitar. Quando ele se torna carnal, ele passa a fazer sua própria vontade, coloca Jesus nos seus pés, e aí, aquele mesmo espírito maligno, ele volta para ver como está a casa. E ao ver que a casa está vazia, porque Jesus está lá nos pés dele, então aquele espírito maligno entra de novo e começa a fazer o domínio da vida daquela pessoa. É triste dizer isso, irmão, mas essas pessoas estão dentro da igreja, de forma geral, crente carnal, seres humanos com DNA carnal, negro, um pouquinho colorido, mas nunca branco, nunca agradável aos olhos de Deus, nunca purificado pelo Espírito de Deus, porque não deixa, ele não quer, ele acha que sabe mais do que todo mundo. Eu conheço uma pessoa que sempre fala assim: vocês, pastores das igrejas, que ficam falando que tudo é pecado, a Bíblia fala que isso é pecado, vocês dizem para a gente, vocês estão enganando a gente. E aí a pessoa vai se distanciando, e daí a pouco passa a cultuar da sua forma dentro de casa e não quer nem mais fazer nada na obra de Deus. Bom, por quê? Perdeu o temor a Deus e acha que sabe mais que Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus não vai me cobrar nada. Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele não vai de jeito nenhum castigar ninguém pela sua atitude de erro. A igreja, ele também despreza as autoridades espirituais e principalmente despreza a palavra de Deus. Não lê a palavra, não dá atenção para a palavra de Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, 3 tipos de pessoas. E aí? Quem você acha que mais se assemelham a você? Você se conhece? Não é? Reflete. Aí, vá refletindo para a sua casa quem realmente é você hoje. Mas não tem um ponto final para o crente carnal, onde ele possa dizer: não tem jeito para mim, não tem mais solução. Tem solução sim. Você vai ter mais um pouquinho de dificuldade, mas Jesus pode tirar esse DNA negro, esse DNA que está te afastando da presença de Deus, para que você seja e tenha o DNA de Deus, DNA do Senhor, não DNA do crente que crê só nas horas que precisa, mas o DNA do servo do Senhor, o DNA do homem espiritual, que o apóstolo Paulo diz que entende bem tudo, não precisa ser discernido por ninguém, faz tudo de acordo com a orientação do Espírito Santo. E aí não tem nada melhor, porque ele serve de verdade a Deus. E é a este que pertence à igreja do Senhor, que vai ser arrebatado, levado para a glória e viver eternamente com o Senhor, como diz a palavra de Deus. O ser humano natural não consegue entender as coisas do Espírito. O ser humano espiritual entende tudo com facilidade. O ser humano carnal até entende, mas acha que não é para ele. Tem alguém carnal aí, gente? Tem não?
Deus abençoa que não tenha. Mas se você pensou assim, isso não é para mim, é para o outro. Então pensa bem, porque você tem pelo menos essa característica aí do crente carnal, né? Se você pensou no outro, aí você tem que ter cuidado. Então é justamente isso que eu gostaria de dizer para os irmãos hoje. Foi isso que Deus colocou no meu coração quando o pastor Wilson me convidou, juntamente com toda a igreja, para estarmos aqui. E eu agradeço ao Senhor Jesus por nos dar esta valiosa e maravilhosa oportunidade. Amém? Que esse congresso, pastor Wilson, Igreja Batista Vila Paris, seja uma bênção para todos nós, como tem sido hoje, vai ser amanhã, vai ser domingo de manhã e domingo à noite, para a glória e honra do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre exaltado em nome do Senhor. Acho que o pastor Daniel não sabe o tanto que eu amo ele, não. Por dois motivos seríssimos. Primeiro, que ele é a cara do meu irmão. Quem conheceu meu irmão sabe que ele parece demais com ele. E segundo, porque ele é realmente meu irmão. Irmão em Cristo. Por isso eu te amo muito, meu pastor. Muito obrigado. Nós entendemos verdadeiramente essa mensagem. O crente natural está aqui, ó, nesse escurinho. O crente espiritual está ali no branquinho. E o crente carnal, ele saiu daqui, passou pelo colorido, mas ele voltou para cá. Essa foi a mensagem de hoje. Mensagem que já nos deixa cheios. Quase que transbordante. Só não digo, pastor, que é transbordante ainda, porque Deus ainda tem muito mais para fazer. Mas pensa bem, se no primeiro dia ele já fez isso tudo, imagina o que ainda está por vir. Eu convido vocês todos a estarem presentes aqui amanhã, se quiserem. Domingo de manhã só tem culto lá, né? Tem um trabalho de manhã. O que quiserem, o que o pastor liberar para vocês fazerem, né, pastor? Vem, a porta da casa está aberta para vocês. Amém. Se quiserem dar continuidade a esse aprendizado maravilhoso que Deus está nos dando aqui, estamos prontos para recebê-los. Amém? Em nome de Jesus. Agradeço ao pastor, agradeço à igreja e quero, juntamente com ele aqui, orar, entregando essa maravilha de noite nas mãos do próprio Deus, porque veio dele e é por ele e para ele que há de volta. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Em seguida teremos a finalização com a bênção apostólica. Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, que maravilha o Senhor fez conosco nessa noite, nos trazendo, Senhor Deus, desde o primeiro minuto